Boas-vindas a mais uma análise. A gente sabe muito bem que no mundo dos esportes de elite, a diferença entre a glória e a derrota quase sempre se resume a frações de segundo. E vamos combinar, quando o reflexo falha numa jogada crucial, colocar a culpa no lag ou no ping da internet já não cola mais, né? Chega um ponto em que só treinar as mecânicas do jogo incansavelmente não dá mais conta do recado. É preciso olhar para dentro do corpo. É aí que a ciência entra em campo para mudar completamente as regras do jogo e levar os limites biológicos humanos ao máximo absoluto. Isso nos leva a uma questão principal que parece até coisa de ficção científica. Como é possível fazer um ser humano reagir mais rápido do que uma fração de segundo? A realidade é que os jogadores de altíssimo nível acabam batendo de frente com um teto de desempenho fisiológico. Não importa quantas milhares de horas a mais a pessoa passe no servidor, os reflexos simplesmente chegam num limite onde não conseguem mais ficar rápidos de forma natural. Os tempos de reação estagnam porque a capacidade de processamento do nosso cérebro e dos nossos olhos atinge o limite padrão de fábrica. Então, como quebrar essa barreira que parece totalmente intransponível? Bom, o jeito tradicional seria aquela rotina exaustiva de jogar, sei lá, 10.000 horas. Ficar ali no grind infinito, tentando forçar o corpo na base da repetição sem fim. Mas existe uma alternativa brilhante que a ciência trouxe para a mesa. Pesquisadores lá do Japão, das universidades de Tóquio e de Keio, criaram o que a gente pode chamar de um verdadeiro código de trapaça da vida real. Em vez de simplesmente mandar o pessoal jogar mais horas, a ideia deles foi outra: reconfigurar o próprio cérebro. Eles testaram métodos focados em treinar a atividade cortical e o controle do olhar para dar aquele salto de desempenho nos tiros virtuais. E o segredo por trás dessa mágica toda tem nome: biofeedback. Trocando em miúdos, é pegar processos do nosso corpo que rolam lá no subconsciente, como as ondas cerebrais, e monitorar isso em tempo real. Com esses dados na mão, ou melhor, chegando pelo fone de ouvido ou na tela, dá para meio de hackear o próprio sistema nervoso de forma consciente. É literalmente fazer um upgrade no nosso hardware natural para alcançar um nível absurdo de desempenho e velocidade nessas tarefas que exigem precisão. Então vamos direto para a atualização número 1, o cérebro. A montagem desse primeiro experimento foi muito engenhosa. Os cientistas pegaram jogadores experientes de esportes e colocaram neles uma touca de eletroencefalograma de 3 canais chamada plug. O objetivo era monitorar especificamente a atividade do lobo central, que é a área do cérebro intimamente ligada à nossa capacidade de manter a atenção. Com esse equipamento na cabeça, o pessoal foi para o famoso software Aim-Lab fazer aquelas tarefas insanas de mira, atirando em alvos que pipocavam de repente na tela. O treino em si não era bagunçado. Ele seguia essas 4 fases bem curtinhas e precisas. Mas a magia mesmo acontecia na fase da tarefa. Para ter sucesso e escutar um som de baixa frequência, que é o feedback positivo do sistema, os jogadores precisavam literalmente suprimir algumas frequências do próprio cérebro. E a instrução para conseguir fazer isso? Imaginar vividamente cenários de jogo de alta tensão, tipo um combate 1 contra 1, mantendo foco absoluto. O som que eles ouviam mudava dinamicamente, dependendo de como o sensor lia o nível de atenção lá dentro da cabeça deles. Mapeando essa atividade, o grande objetivo era chegar na tal da desincronização relacionada a eventos, focando ali na faixa de 4 a 12 Hz, que é onde moram as famosas ondas θ e alfa. Quando o pessoal aprendia a usar o som do biofeedback para meio que apagar essas ondas, a atividade mental mergulhava nessa zona azul profunda registrada pelos sensores. Isso significa, na prática, que o cérebro tinha acabado de engatar uma marcha de altíssimo desempenho, um hiperfoco total. O resultado dessa brincadeira? Simplesmente explosivo. Só de aprender a dominar e suprimir ativamente essas ondas θ e alfa, o grupo treinado conseguiu cortar o tempo mediano de tiro em incríveis 30,3 milissegundos. Vamos pensar um pouco. Num cenário onde um único frame de animação define quem ganha e quem perde, uma redução dessas não é só uma melhoria qualquer, é uma vantagem competitiva massiva, alcançada não porque a mão ficou mais rápida, mas através do controle direto do cérebro. Agora, vamos para a atualização número 2, o sistema visual. Nesse segundo experimento, a tecnologia de ponta deu uma mudada. Enquanto o teste de mira rolava no Aim-Lab, tinha um dispositivo operando em segredo ali nos bastidores, um rastreador ocular TOB5. Esse aparelhinho ficava medindo silenciosamente cada micromovimento dos olhos do jogador numa frequência de 133 Hz. A sacada aqui foi explorar um fato curioso. Os jogadores de elite têm uma distribuição de olhar muito mais restrita. Eles não ficam caçando informação na tela igual malucos. O olhar deles fica bem mais estabilizado.
Então, a mecânica desse treinamento agora foi baseada em forçar o uso extremo da visão periférica. A regra era brutal, tá? O olhar tinha que ficar cravado ali no centro da tela, num raio apertado de 15%. O desafio era lutar com todas as forças contra um instinto animal de olhar direto para o alvo se mexendo. Se o rastreador ocular detectasse que o olho deu aquela escapulida para perseguir um alvo, bip, um alarme apitava na hora. A única forma de calar o aviso era voltar o foco estrito para o centro imediatamente. E se o resultado do cérebro já era bom, esse aqui foi ainda mais impressionante. A redução mediana no tempo de tiro para os jogadores que treinaram com a regra do BIP foi de assustadores 47,2 milissegundos. A grande lição que a gente tira daqui é um paradigma fascinante. Treinar os olhos para se mexerem menos, na verdade, significa reagir muito mais rápido. A visão periférica absorve toda a informação e o cérebro já processa o tiro antes mesmo de o olho sequer sentir a necessidade de focá-la no alvo. Quando a gente compara tudo, a vitória das abordagens de biofeedback é absoluta. O estudo, claro, usou grupos de controle que receberam sons falsos e aleatórios que não tinham absolutamente nada a ver com o cérebro ou com os olhos deles. A melhoria no tempo de reação para essa galera? Zero. Isso comprova de maneira cristalina que usar a ciência em um treinamento direcionado atropela de forma esmagadora aquela ideia de só jogar mais partidas repetidamente até a exaustão. É exatamente como os próprios pesquisadores concluíram. Focar nas capacidades atencionais e perceptivas é, com certeza, o caminho para o futuro. O jogo mudou. Não é mais só sobre quem clica o mouse mais rápido, mas sobre cultivar uma autorregulação biológica altamente eficiente. É pegar a máquina humana e otimizar ao máximo através de um entendimento profundo de como a nossa percepção realmente funciona. E para encerrarmos a nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação. Se a gente já consegue raspar aí 30, 40 milissegundos do tempo de reação só reconfigurando as ondas cerebrais e o foco visual com ferramentas de biofeedback que já estão por aí, onde é que fica o limite biológico final nos games? À medida que essas tecnologias ficarem cada vez mais avançadas, surge aquela reflexão inevitável sobre um futuro selvagem e aparentemente sem limites para o biohacking e para a performance humana. O teto fisiológico foi quebrado. A pergunta agora é, até onde a mente humana pode ser esticada? Valeu por acompanhar mais essa exploração e até a próxima!